Onde fica a fronteira entre o humano e o desumano? A partir de quando é que o abuso passa à tortura? Hoje vamos fazer uma viagem pelas últimas horas de vida de Ihor Omniuk às mãos do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. No dia 2 deste mês, iniciou-se finalmente o julgamento de 3 inspectores do CEF, Bruno Souza, Duarte Laja e Luís Silva, indiciados pelo homicídio de um cidadão ucraniano, Ihor Omniuk, em março de 2020, no espaço equiparado a Centro de Instalação Temporária, mais conhecido por ECIT, no aeroporto de Lisboa. Para entendermos melhor o enquadramento desta narrativa, vamos voltar atrás ao dia em que Ihor chegou a Lisboa. É dia 10 de março de 2020, 11 da manhã, e o voo TK 1755, vindo de Istambul, aterra no aeroporto Humberto Delgado. Uma vez que a Ucrânia não pertence ao espaço de livre circulação, Ihor terá que passar pelo CEF para poder entrar no país. Bem, na primeira linha serão encaminhadas para a segunda os passageiros que apresentarem ou suspeitem que os documentos sejam fraudulentos ou que as intenções não são aquelas que declaradas logo à partida. O documento, o visto, pode ser válido ou não, consoante se a justificação do passageiro coincide com a habilitação que o visto lhe dá. Mas no caso de Ihor não é particularmente fácil, visto que este não fala português, nem nenhum outro idioma que um inspetor de primeira linha fala. Continua apenas a dizer a palavra Tradutor. Então, o inspetor da primeira linha vai recorrer ao Google Tradutor para tentar descobrir o que Ihor quer dizer com isso e quais são as intenções para ele entrar no país. Este é o primeiro erro do CEF. Recorrer ao Google para tomar uma decisão desta magnitude. É também importante salientar que nacionais ucranianos nem sequer necessitam de qualquer visto se a estadia não for superior a 90 dias. Mas a duração da estadia de Ihor nunca foi questionada. Passam-se 8 horas e são agora 19 horas e 30 minutos. Rui Tartar e Irina Fonseca, esta fluente em russo, vão entrevistar Ihor para tentar apurar quais são as intenções para Ihor visitar Portugal. Segundo conseguem apurar, este deveria trabalhar para uma empresa de um amigo, empresa esta de agricultura e de construção civil. Sendo que o visto que possuía era um visto turístico, vai-lhe ser barrado à entrada e, quando possível, repatriado para o último destino onde esteve, Istambul. Em relação às 8 horas, que este teve que esperar entre a primeira e a segunda linha, quando foi ouvido Rui Tartar, este refere que o volume de trabalho dos inspectores da CEF é avassalador, o que leva inevitavelmente a estas demoras, algo que é regular e frequente. Passam-se mais 2 horas, são agora 21 horas e 30 minutos, e Ihor vai passar esta primeira noite em Portugal no Hospital Santa Maria. O que é que o leva lá? Queixas de dores nos membros inferiores, flanco esquerdo e abdômen, resultado do que aparenta ser um ataque epilético e, segundo o inspetor Jorge Pereira, este estava rígido no chão a espumar da boca e havia sangue. Já no Hospital Santa Maria, o inspetor Fernando Mesquita, que acompanhou Ihor, terá ligado à sua colega que falava russo para poder falar com Ihor, ao que este lhe terá dito que já em Paris teria sofrido um ataque semelhante. Daria alta no dia seguinte com prescrição médica para medicamentos para a epilepsia. Os exames não chegaram a ser conclusivos em relação a qual teria sido a causa deste ataque. Então, às 11h30 do próximo dia, 11 de março, Ihor é agora admitido no ECIT e durante a admissão os inspectores referem que este evidenciava tremores, apatia, dificuldade de locomoção, apático, algo quebrado, mas nunca agressivo. A receita de medicação foi apenas parcialmente aviada e administrada, visto que a farmácia do aeroporto de Lisboa não possuía a totalidade da medicação. Mas a que faltava também nunca foi encomendada. São 15h28 e os inspectores levam Omniuk ao avião que o iria repatriar para Istambul, mas sempre que tentam conduzir Ihor ao interior do avião, este segue-os de volta para o exterior, recusando assim este repatriamento, mas sem nunca demonstrar agressividade. Então, às 15h58, ele é readmitido no ECIT. E foi aqui que a agitação começou a ser algo maior,
o que leva a que os inspectores realizassem uma revista encontrando dinheiro na roupa interior de Eeyore. Às 21h23, um vigilante encaminha Eeyore à sala dos médicos do mundo. Nesta altura, Eeyore já começa a ser considerado por estes vigilantes como uma pessoa causadora de agitação e distúrbios. O que eu acho curioso nesta sequência de eventos é o facto de Omniuk ter começado de forma gradual, primeiro não obedecendo às tentativas de repatriamento e depois o crescimento da agitação, não ter despertado nos inspectores uma tentativa de contactar um intérprete mais cedo e tentar compreender qual seria a causa do crescimento desta agitação e da recusa de repatriamento. Ainda assim, numa tentativa de acalmar Eeyore, estes permitem que ele se dirija ao exterior para fumar. Mas continuando agitado e não sendo possível comunicar com ele, a agitação acaba com Eeyore algemado no chão. De novo, na sala dos médicos do mundo, são-lhe retiradas as algemas e posto em contacto com o intérprete, que, apesar do discurso incoerente deste, consegue convencê-lo a que deve colaborar com os inspectores. É-lhe administrada novamente a medicação, ou melhor, parte da medicação que seria suposto. Passadas mais algumas horas, já é agora 1 da manhã do dia 12 de março, um novo alerta por parte dos seguranças leva a que os inspectores do CEF desloquem ao ECIT. É nesta altura que a integridade física de Eeyore está prestes a ser posta em causa. A razão pela qual os seguranças chamaram os inspectores foi porque Eeyore estaria a bater com a cabeça na parede, do que resulta uma escoriação no nariz. Como vamos ver, esta escoriação no nariz é instrumental, pois vai fazer com que os inspectores acionem a Cruz Vermelha e o enfermeiro, à chegada, administra diazepam para acalmar Eeyore, mas informa também que a medicação que ele não estaria a tomar, tiaprida, era essencial para a desorientação e aconselha a que Eeyore seja levado de novo ao hospital. Enquanto o enfermeiro preenche os documentos necessários à ocorrência noutro local que não a sala onde Eeyore estava, 2 vigilantes tomaram por iniciativa restringir Eeyore com recurso a fita adesiva. Quando o enfermeiro se apercebe disso, apenas os avisa que a fita adesiva não é adequada e fornece-lhes ligaduras elásticas para substituir, visto que a fita adesiva poderia causar garrote nos membros de Eeyore. Mas abandona o local antes de verificar se a troca pelas ligaduras elásticas era realmente efetuada. E é aqui que quero parar e refletir. Ponham-se no lugar destes vigilantes. Passam-se horas em que este homem tem demonstrado alegados sinais de agitação, mas será que quando estavam a colocar a fita adesiva não pararam para pensar e refletir na magnitude daquilo que estavam a fazer? A partir de quando é que se ultrapassou a linha do abuso de poder para simplesmente tortura a ponto de restringir alguém com fita adesiva? Pessoalmente, esta última parte incomoda-me especialmente. Eu também já tenho 3 anos a prestar serviços de emergência médica e mesmo tendo plena de consciência que as coisas nem sempre são como nós queremos, nem correm exatamente como nós desejávamos, gosto de pensar que há certos limites que não se cruzam. E ser cúmplice deste tipo de abordagem, para mim, é um grande não-não. Passadas mais algumas horas, são agora 4h41 da manhã, 2 inspectores entram na sala e ao se depararem com Eeyore restringido com fita adesiva, tomam por iniciativa substituir esta fita adesiva por lençóis, uma técnica segura que um deles aprendera enquanto auxiliar de ação médica em psiquiatria. 12 horas após Eeyore ter entrado nesta sala, 2 dias que Eeyore já passara no aeroporto, ainda sem ocorrer a nenhum dos envolvidos que talvez já se deveria ter procurado outras soluções para o caso. Os 3 inspectores, que agora se encontram em julgamento, entrariam na sala. Mas já às 8 horas, meia hora antes, existe a troca de turno de vigilantes. E os vigilantes cessantes alertam os recém-chegados das dificuldades que encontraram durante a noite, inclusive um deles mente sobre o facto de um colega ter sido agredido por Eeyore. Com esta informação, o inspetor coordenador António Sérgio Henriques irá solicitar a presença de 3 inspectores no ECIT. À chegada destes 3 inspectores, estes transportavam fitas médicas e um bastão extensível, bastão este que constitui arma ilegal, e terão pedido que fosse ocultado o registro dos seus nomes na entrada e saída. Será que isto constitui premeditação? Entretanto, o inspetor de turno
alega ter visto Ior já sem fitas e de pé, tentando falar com estes 3 inspectores em linguagem gestual, ausentando-se de seguida. Pouco depois, os vigilantes foram à sala e afirmam ter ouvido gritos de Ior e que estes gritos para eles foram interpretados como gritos de dor. Passado um tempo, um inspetor sai da sala e regressa com um par de luvas pretas. 10 minutos depois, 3 vigilantes observam Ior já no chão algemado e imobilizado com fitas brancas. Segundo depoimentos de um dos vigilantes, o inspetor, Duarte Laja, repetiria várias vezes para que Ior estivesse quieto e até recorreu a pôr o pé na nuca deste para o imobilizar. Nesta altura, Ior já apresentava sangue na boca. Um dos inspectores, ao se aperceber que os vigilantes estavam a observar, fechou a porta e disse que aquilo não era para eles verem. Chegamos então ao ponto alto das agressões. Descobrimos não só 3 inspectores agressores, mas 3 vigilantes que nada fizeram para impedir a situação. Durante as 2 próximas horas, vigilantes entraram 2 vezes na sala onde estaria Ior, algemado e deitado no chão, e ambas as vezes para tentar alimentar Ior, que supostamente ainda estaria vivo, mas nunca demonstraram grande preocupação pelo bem-estar físico de Ior. Isto não é só grave em relação à violência demonstrada pelos inspectores, mas também demonstra grave negligência por parte dos vigilantes. 8 horas se passaram e só às 16h43 é que 2 inspectores, ao irem buscar Ior para embarcar no próximo voo para Istambul, um destes inspectores, o inspetor-chefe, só agora sabe da situação de Ior. Encontrou-no deitado no chão, preso com fitas médicas e algemas. Visivelmente nervoso, o inspetor-chefe pergunta quem é que fez isto a Ior e afirma que tal não é admissível. Quando tentaram colocá-lo numa cadeira de rodas, este desfalece, deixando de respirar, e só volta a apresentar movimentos respiratórios quando o voltam a deitar no chão. Será que o inspetor-chefe, assim que soube da situação de Ior, não poderia ter pedido auxílio? Não, ainda vai demorar um pouco e só às 17h31 é que enfermeiros e socorristas da Cruz Vermelha são chamados ao local. São agora visíveis hematomas no tronco que não eram visíveis com a t-shirt que Ior teria vestida. Após a primeira avaliação por parte da Cruz Vermelha, é acionada a ambulância de emergência, a Lisboa 4, mas esta chegará 15 minutos atrasada, pois ninguém teve o bom senso de avisar no portão 6 do aeroporto que uma viatura médica necessitaria de entrar. São agora 18h08 e Ior entra em paragem cardiorrespiratória. A VMER é acionada, 23 minutos de suporte avançado de vida não surtem efeito e às 18h40 o óbito é declarado. O médico da VMER reporta ao médico do Hospital da Santa Maria que a PCR teria sido resultante de uma aspiração de vómito alimentar após uma crise convulsiva. Esta não seria a última falsidade a ser cometida. Quando comunicado ao DIAP, o Departamento de Investigação e Ação Penal deste óbito, é apontada a causa de doença súbita e também no registro de entrada no Instituto de Medicina Legal, o inspetor do CEF assina que o cadáver era proveniente da via pública. Só 2 dias depois, a dia 14 de março, é que a autópsia vem a revelar inequivocamente que a causa da morte foi asfixia mecânica, resultante das lesões que o cadáver apresentava e da posição em que foi encontrado. O cadáver apresentava várias lesões, entre as quais fraturas e hemorragias internas, que foram a razão pela qual a PJ foi acionada e deteve os 3 arguidos. Foram estas as últimas horas de Ior Omeniuk. Ponham-se no lugar deste homem. Não falam nenhuma língua que os inspectores sejam capazes de entender. Nem tão pouco estes parecem fazer um esforço para compreender. Qual é a razão disto? Sentiu-se mal e foi acompanhado a um hospital onde passaria a noite, só para no dia a seguir voltar a ser fechado numa sala e amarrado? Restam questões e só agora vão começar a procurar respostas. A agitação que parece ter despoltado toda esta cadeia de eventos poderia ter sido evitada com a toma correta da medicação? A quantidade diferente de inspectores que tiveram contacto com o Omeniuk é simplesmente absurda.
Não admira que este estivesse confuso. Eu certamente estaria. Estou num país onde não consigo comunicar com ninguém e toda a gente à minha volta continua a mudar. Eu não consigo encontrar alguém com quem consiga criar um laço, por assim dizer, com quem consiga estabelecer um método de comunicação, e os poucos que eu consigo não parecem fazer grande esforço para me tentar entender. É algo completamente inacreditável. Em ponto algum deste processo foram postas em práticas medidas alternativas para, mesmo que este se apresentasse agressivo e fosse difícil de controlar, fosse lidado da forma mais segura para todos. Mas a maior questão é o que é que leva estes 3 inspectores a levar a cabo atos de tanta violência? E o que é que impede os vigilantes, ao observar estes actos, ao saber que estão a acontecer, não procurar assistir a Ior? Segundo as últimas sessões do julgamento, começamos a ganhar a noção de que este tipo de comportamentos são habituais, pelo menos entre estes inspectores. O que é ainda mais preocupante é que só agora que morreu alguém é que se lembram que estes comportamentos são inadmissíveis. Agora, eu estava interessado em saber quais eram os direitos que um cidadão estrangeiro, não admitido, possui e se estes foram cumpridos. Para além de possuir todos os direitos universais de um ser humano, como é normal, o regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional faz menção a outros em específico. O primeiro é comunicar com representação diplomática ou consular do seu país ou qualquer pessoa à sua escolha, beneficiar de cuidados de saúde e satisfação de necessidades básicas e acesso em tempo útil à assistência jurídica. Só por aqui podemos ver que estes direitos nem sempre foram correspondidos, nem sempre foram respondidos da forma mais adequada por parte dos agentes e dos vigilantes que estavam responsáveis por Ior Omeniuk. Não me lembro de ter encontrado nenhuma menção a que Ior tenha procurado comunicar com diplomacia do seu país ou que os inspectores e vigilantes lhe tenham feito saber que isso era um dos direitos que ele possuía. Beneficiar de cuidados de saúde, sim, beneficiou, mas depois também foi posta em causa a sua própria integridade física por estes. Do que temos de informação do decorrer destas horas, apesar de ainda não sabermos tudo, que das fontes que eu procurei, que não foram poucas, ninguém fez menção a estes processos e que estes tenham sido postos em prática. Mas em relação a isso, isto agora está nas mãos dos tribunais. O que eu agora queria ver é quais foram as repercussões que um caso desta magnitude teve a nível político e administrativo. A nível administrativo do CEF, a diretora Cristina Gatões deixou de ser. É agora assessora, pois 9 meses após estas agressões apresentou a demissão. Mas tanto esta como o Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, podem não estar livres de consequências. Porquê? Esta primeira começa a não apresentar as declarações mais sólidas. Inicialmente dizia que estes bastões não existiam no CEF, mas depois admitiu que eles existem na Direção Regional do Algarve e na sede do CEF, e que a aquisição destes foi em 2006, mas nunca chegaram a ser distribuídos pelo CEF. Isso é um bocado estranho. Porque é que foram adquiridos se depois nunca foram distribuídos? Qual é a finalidade? Um dos arguidos desmente Cristina Gatões e afirma que estes bastões haviam sido distribuídos pela altura do Euro 2004, assim como gás pimenta, e nunca chegaram a ser recolhidos. Mas não é só isso. Tanto os inquéritos da PJ como da Inspeção-Geral de Administração Interna apuram que o porte destes bastões é prática comum dentro do CEF. Em que é que ficamos? Ou a ex-diretora não sabe do que fala, ou sabe e escolhe mentir. Ou então a PJ e a Inspeção-Geral da Administração Interna estão enganados. Também Eduardo Cabrita referia que o uso deste equipamento nunca fez parte do equipamento dos agentes do CEF e que se fosse seria completamente ilegal. A nível político, não houve quem não se manifestasse em relação a este caso e mais tarde em relação à admissão de Cristina Gatões. Alguns dizendo que a saída já era tardia e que infelizmente era pelos motivos errados, que esta saía como se de uma fuga à responsabilidade se tratasse e não por peso na consciência e imperativo ético. O engraçado é que Cristina Gatões agora já trabalha outra vez no CEF
agora sendo assessora do novo diretor e integra o grupo de trabalho para a reestruturação dos vistos Gold. Eduardo Cabrita, apesar de tudo, aparenta estar de consciência tranquila e afirma que a sua saída depende inteiramente da decisão do Primeiro-Ministro. No que toca à reestruturação do CEF, apenas podemos esperar e ver. Já há quem tenha falado de fusão do CEF e da PSP, mas Eduardo Cabrita diz que isso é algo que deve ser o Governo a anunciar. Prevê-se sim que as funções policiais e administrativas sejam separadas, o que faz todo o sentido. Grandes mudanças? Um botão de pânico nas salas de entrevistas. Quem é que no seu juízo perfeito se lembrou que a medida correta para prevenir violência e casos semelhantes passava por um botão de pânico? É isso que vai ajudar? Vai chamar mais inspectores para a sala? Quem garante que isso resolve alguma coisa? Para IOR, em 2 dias, não houve um único vigilante que tenha feito seja o que for? Resumindo, isto agora ainda está a começar. Todos temos fortes suspeitas sobre quem provocou a causa de morte de IOR e acredito que muito dificilmente estes 3 arguidos consigam ser ilibados de culpa. Espero sinceramente é que não sejam os únicos, pois o que podemos deduzir de toda esta narrativa é que, sem dúvida, apesar de poderem ter sido eles que levaram a cabo esta violência toda, sem dúvida que não são os únicos que tiveram o dedo no desfecho de Ihor Omeniuk. Toda esta negligência por parte de outros vigilantes e de outros inspectores do CEF tiveram um papel fundamental e um papel no palco de que foi este espetáculo de violência, este espetáculo de negligência grosseira para com um cidadão ucraniano. Espero sinceramente é que esta reestruturação venha trazer mais e mais exigência na formação dos profissionais do CEF. Isso está evidente que é um dos grandes defeitos. Mas também mais condições nos centros de instalação temporária, para poder albergar indivíduos que porventura possam apresentar características especiais como serem mais agressivos, mais agitados ou necessidades de saúde especiais, que é o que eu duvido muito que tenha acontecido nesta situação. E por favor, arranjem mais intérpretes e melhores formas de comunicação, pois se é algo que ficou evidente em todo este caso, é que a comunicação com este passageiro, com esta vítima, foi defeituosa. E é o que me provoca mais aflição, por assim dizer, é saber que Ihor Omeniuk passou 2 dias no ESIT, no aeroporto de Lisboa, sem fazer a mínima ideia do que estava a acontecer e sem ninguém tentar comunicar com ele de forma a que ele entendesse, nem lhe terem explicado quais eram as melhores formas para ele proceder, uma vez que tinha sido recusada a sua entrada no país. Portanto, acho que o problema deste todo, o grande problema deste todo, o que originou tudo o resto, foi a falta de comunicação para com este cidadão. Por favor, não vamos continuar a tomar decisões com base no Google Tradutor. Obrigado mais uma vez por teres ficado desse lado. Como sempre, está à vontade para submeter as tuas perguntas ou comentários. Podes descobrir como na descrição do episódio ou do podcast. Conta comigo para a semana, à mesma hora, para descobrirmos em que estado realmente estamos.